porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas para o canto amor sobre os meus instrumentos de música. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço à igreja que se assente. E eu não sou pregadora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem aquelas pessoas que elas fazem esboço, elas escrevem, né? E o Senhor ele vai falando e elas vão fazendo. É muito bonito, mas se eu botar no papel eu não consigo nem falar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu fui ler sobre Abacuque. Eu fui saber quem era Abacuque. A gente ouve, a gente sabe que Abacuque é um dos profetas menores, não por ser menor, mas por ser os livros menores, né? A palavra vai dizer que tem os profetas maiores, né? Isaías, Ezequiel e outros. E mais Abacuque, ele está ali no livro menor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fui ler sobre Abacuque, eu fui ler esse livro que é tão pequenininho, ele vai realmente, 1, 2 e 3. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que Abacuque, ele é levantado, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor chama Abacuque. A palavra não fala muito, a Bíblia não relata muito das origens de Abacuque, nada disso. Mas ele vai dizer que Abacuque, ele vem como profeta naquele momento ali ao qual o povo estava sendo afligido, né, pelos caldeus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que Abacuque ele vem, mas ele vem questionando, ele vem reclamando. Abacuque era aquele homem, né, que ele não tinha medo de chegar diante do Deus dele e colocar tudo às claras da forma que ele achava, que ele sentia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor já fala alguma coisa para mim e para você nessa noite. Que quando nós possamos chegar na presença dele, chegar despido de nós mesmos, colocar diante dele toda a nossa dificuldade, tudo aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus que a gente serve não nos conhece, ele nos conhece. A palavra vai dizer que até os fios da nossa cabeça são contados. Ele vai falar que os cabelos grisalhos, ele sabe quanto tem. Ele sabe tudo, tudo, tudo a mim e ao seu respeito. Mas o que eu estou dizendo nessa noite é que às vezes o Senhor ele quer ouvir. O Senhor ele quer ouvir eu e você falar para ele aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem nos afastado dele. E Abacuque está ali naquele momento, ele está dizendo para o Senhor que ele não concorda, que ele não entende porque aquela situação, porque aquele povo, o povo dele, o povo que ele chamou, estava sofrendo tanto. E Abacuque ele começa a falar com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala: Senhor, como pode esses ímpios, como pode esse povo prosperar, como pode esse povo massacrar aquele povo que o Senhor chamou, ó Pai. Ah, Senhor, como pode o Senhor deixar esse povo sofrer tanto? Como pode o Senhor dizer que o Senhor nos chamou para deixar a gente viver a essa escassez? Louvado seja o nome do Senhor. E Abacuque ele começa a falar, mas no mesmo tempo que Abacuque fala, Deus responde para Abacuque. Deus começa a falar para Abacuque: ah, meu filho, olha, não se preocupe com esse povo. Ah, Abacuque, não olha para isso, olha para mim, Abacuque, porque eu sei porque eu faço isso, porque a mesma mão que está descendo para castigar o meu povo, eu vou exaltar, Abacuque. Não se incomoda, porque eu sei como colocar as coisas no lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E numa manhã dessa na minha casa, louvado seja Deus, depois de muitas atribulações, e ainda estou passando, quando a gente olha e pensa que está mudando, aí o quadro vai mudar tudo de novo, aí você começa a questionar com Deus, aí o Senhor foi, e esses dias de manhã o Senhor falou: olha, minha filha, abre a palavra, começa a fazer as coisas diferentes, vamos mudar o ambiente
independente do negócio, pega seu netinho, bota ele do seu lado, louvado seja o nome do Senhor. Agora abre a minha palavra. Aí eu abri na palavra de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e Abacuque começou a entender, louvado seja o nome do Senhor, que independentemente da situação que ele estava vivenciando, daquilo que ele estava vendo, porque Deus dava visão para ele, ele sabia que o negócio estava estreito na terra, ele sabia que o povo estava gemendo, sofrendo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele falava ainda que os currais, que a vaca não desse leite, que não tivesse mantimento, que o povo continuasse sendo massacrado, ele sabia que o amanhã estava por vir, porque o Redentor dele não estava morto. Louvado seja Deus. O que eu quero falar para mim e para você nessa noite: não se incomode com os caldeus, não se incomoda com a situação que talvez os teus olhos estejam vendo, vivenciando e achando que não vai passar. Vai passar, porque Abacuque ele entendeu que não eram as murmúrias dele, que ele não era nada, ele era só o instrumento na terra para fazer aquilo que Deus queria, independentemente se não houvesse nada para ele, todavia ele se alegraria no Deus da salvação dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas meu coração se alegra, porque às vezes eu fico como Abacuque, eu fico como Abacuque ficou, reclamando, olhando a situação, mas todavia o meu coração tem que se alegrar naquilo que é do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nessa noite desceu um presente especial aqui. Quando eu chegava aqui, que os pastores, né, Deus usava o pastor na palavra nessa noite, Deus me mostrava como se fosse um presente muito simbólico. Aleluia! E esse Deus não é um Deus que ele nos quer ver sofrer. Jamais. Jamais. Ele não é esse Deus carrasco que ele faz: eu vou me vingar de você porque você não quer me servir. Nada, pastor. Deus usou o pastor aqui nessa noite. Quem estava aqui ouviu. Nada forçado. A obra, a seara grande. Quer vir? Quer fazer? A obra não vai parar, a igreja não vai fechar por causa de mim. Eu posso ficar um ano trancada dentro de casa, a igreja vai continuar aberta. Aleluia! O Senhor quer que a gente se movimente, se posicione, mude, para Ele poder mudar. Para Ele mudar as situações da nossa vida, depende de nós mudamos. Porque Ele não muda nunca, Ele é fiel, aleluia. Por mais que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel, porque Ele não pode, como é que se diz? Isso também, ele não pode mudar, mas ele não pode frigir o seu caráter dele, é imutável, é imutável, ele não muda, ele é Deus. Aleluia. É nós que devemos mudar algumas coisas, ou tudo, começar de novo. Porque quando eu comecei, que eu fiquei afastada do evangelho, eu fui a primeira da minha casa. Aí, uma casa atribulada, muita cachaça, muita loucura, bebida. O povo bebia de noite, era a casa do encontro para aquilo ali. Mas quando Deus me chamou pequenininha, eu tinha 8 anos de idade, e eu fui para a presença de Deus, aquela cena mudou. Acontecia cada vigília linda naquele lugar. E quando o povo se reunia, era para adorar a Deus, mesmo a casa ainda não sendo, né, liberta, louvado seja Deus. Mas eu estava ali, o Senhor me chamou. E depois eu me afastei com 13 anos, e 20 anos eu fiquei fora da presença do Senhor. E voltei. Quando voltei para a presença do Senhor, já era adulta, já era mãe. E o Senhor começava a me impulsionar para as consagrações. Eu ia para a hora nona, as madrugadas de 5 e pouca da manhã que existiam antigamente, estava eu lá.
E o Senhor, Ele foi mudando, foi transformando, e foi trazendo a minha irmã, e trouxe meu cunhado, e trouxe minha mãe, foi mudando, e foi fazendo. E Deus fazia, e Deus mudou. E eu falei, Senhor, o que eu preciso fazer? Ele falou, começa da onde você parou. Começa de novo, aleluia. E às vezes a gente não quer começar, aleluia. A gente não quer começar de novo, fazendo de novo. A gente sabe o caminho e não quer ir, porque não quer sair dali. Ah, Senhor, mas agora eu sou, não sou nada. Ei, eu sou pó, eu sou cinza. Eu sou nada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra que o Senhor Ele colocou no meu coração nessa noite. Não importa onde você caiu. Não importa onde, aquele lugarzinho onde a gente sente a saudade. Senhor, eu conseguia jejuar. Eu conseguia fazer, ó Pai, hoje eu não consigo mais. Como você começou fazendo? É dali que o Senhor quer que eu e você comece. Aleluia. O importante é não parar. Uma vez eu perguntei para Deus, quando eu estacionei um tempo da minha vida, eu não conseguia. Eu falei, Senhor, por quê? Por que eu não consigo? Ele falou. E das outras vezes eu conseguia prosseguir, porque o crente é assim. A gente acha que a gente é crente, super crente todo dia. Hoje a gente está 5, amanhã a gente está 10, tem dia que a gente está 100%. Mas não deixamos de servir o Deus Todo-Poderoso. Não deixamos de ser filhos, aleluia. Ele não deixa de ser nosso Pai, mesmo que a gente esteja 2%. O celular não é assim, ele deixa de ser celular quando ele descarrega. Ele continua sendo aquilo que foi dado para ele. Aleluia, nós somos filhos. Nós somos herdeiros de Cristo. Ele fala que não nos chama mais, de servos, mas amigos. A gente tem amigo, a gente tem um pai, a gente tem um conselheiro, aleluia. A gente tem um Deus que não tosqueneja, que não muda nem um segundo, mesmo que eu e você queira mudar. Aleluia. E continua nos amando, mesmo a gente parando, mesmo a gente não conseguindo, mas Ele não quer que a gente continue lá, não. Ele quer que a gente continue tentando, E aonde a gente parou. Louvado seja o nome do Senhor. E Abacuque, quando ele orou, a palavra vai dizer a oração de Abacuque. Ele vai falando com Deus, ele vai falando. Aí no 17 ele fala, por quanto ainda que a figueira não floresça, aleluia, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. E às vezes a gente se entristece, coloca Deus na parede, começa a falar um montão de coisa. Louvado seja Deus. Mas que amor maior do que esse, que deu o seu único filho por nós, um ser vacilante, um ser que totibia toda hora. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu vou, amanhã eu não vou. E Ele mesmo assim, sabendo de todas as nossas deficiências, Ele não pensou e nem mediu o amor que Ele tem por mim e por você. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. E com as palmas de Deus.